Olá, tudo bom? É bom ter você de volta aqui ao canal Explicando a Fé Reformada. Seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é João França, você já nos conhece. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, verifica se você está inscrito no canal. O YouTube tem derrubado alguns inscritos do canal. Dá aquele like ou o seu dislike e compartilha se o conteúdo for relevante para você. Ok, nós estamos falando, se você é presbítero, da Igreja de Jesus, nós estamos com um curso sobre presbiterato, Então nós estamos falando sobre coração de pastor. Eu quero trabalhar hoje, nesses minutos que nós temos, sobre o propósito dos presbíteros. Qual é o propósito dos presbíteros? A Escritura revela, de modo muito claro, como Deus visa cuidar da sua igreja. E às vezes as pessoas ignoram isso, mas Deus estabelece uma maneira como a igreja deve ser pastoreada, deve ser cuidada, deve ser tratada. A Escritura revela alguma coisa sobre o governo eclesiástico. Nós vamos trabalhar isso mais à frente, mas estamos aí apenas aditando, essa informação para que você possa estar consciente deste papel que é estabelecido na Escritura. Logo no livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, aprendemos que há um estabelecimento por meio de eleição de presbíteros. Por exemplo, lá em Atos, capítulo 14, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, nos diz o seguinte, no verso de número 23, Paulo e Barnabé promoviam eleição de presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, e eles os encomendando ao Senhor em que haviam confiado. Então há uma promoção, há uma indicação de eleição de presbíteros na igreja neotestamentária, e esse é a primeira informação importante que você deve ter sobre a questão do propósito do presbítero. Quando Paulo estabelecia uma igreja, ele voltava naquela igreja e promovia a eleição de presbíteros para que a igreja pudesse ser pastoreada, cuidada, liderada, tratada com o evangelho. Mas a pergunta que a gente levanta nesta aula de hoje é: quais são os propósitos dos presbíteros em relação ao pastoreio da Igreja de Deus? Nós vimos no nosso último encontro que os presbíteros são pastores. E qual é o propósito da existência deles em relação à igreja local? O primeiro propósito, certamente, dos presbíteros é o propósito da defesa do rebanho. Isso é muito claro na passagem que nós lemos lá em Atos, no capítulo 20. No capítulo 20, versos de 28 a 31, que diz assim, olha o que é que diz a palavra do Senhor, Diz assim: cuidem de vocês, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos designou bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos vorazes penetrarão no meio de vós, e não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos após si. Por isso, vigiem, lembrem-se do que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês dia e noite, até com lágrimas. Então aqui você tem uma noção muito preciosa a respeito do Evangelho de Cristo Jesus. Esse trecho da palavra de Deus exorta o presbítero a possuírem uma atitude de defesa para com as ovelhas de Cristo. Paulo exorta que depois da partida dele haveria falsos ensinadores, falsos mestres, falsos doutrinadores na igreja de Jesus para levar os discípulos longe da verdade do Evangelho de Jesus. Isso aqui é o primeiro ponto importante que a gente precisa sempre considerar. A segunda nota importante é que ele diz que o papel dos presbíteros é estarem atentos, e a gente vai falar sobre isso mais à frente, mas atentos sobre eles, para que eles se cuidem, para que eles também se preservem, para que eles possam fazer uma apologética coerente. Então, o primeiro papel de um presbítero é ter, de fato, o papel de defender o rebanho. E para isso é necessário conhecer a Escritura, estudar a Palavra de Deus, para as igrejas que são confessionais, conhecer as confissões, os catecismos de fé, para que de fato essas igrejas possam ter uma defesa por parte dos presbíteros em relação
ao falso ensino que às vezes vem dentro dos meios dos próprios presbíteros. Basta você olhar a história da igreja, como vários presbíteros se levantaram contra a doutrina da igreja, da palavra de Deus, e foram de fato refutados por outros presbíteros dentro da mesma tradição cristã. E aí você vai ter, por exemplo, Ário, Paulo de Samosata, né? O presbítero Ário, que era um grande herege, né? O presbítero Paulo de Samosata também, que apresentou heresias terríveis, né? E você vai ter aí dentro do bojo essa questão. O segundo propósito que você pode ver na vida do presbítero para pastorear a igreja de Deus é visitar e estabelecer na sua mente, na verdade, o ministério da reconciliação. Ok? Está lá no texto de 2 Coríntios, né, capítulo 5, versos 18, que diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Aqueles que olham para essa passagem vão entender nessa passagem como sendo algo prerrogativa do ministério dos ministros da palavra, essa função. É claro que está ligado ao ministério da palavra, porque o bloco vai tratar sobre isso na carta, né? Mas aqui o ponto que eu quero ressaltar é que os presbíteros, eles pastoreiam a igreja de modo claro, com a palavra de Deus através do ministério da reconciliação. Então, o papel dos presbíteros é buscar de forma pastoral e reconciliar pessoas com Deus e com o povo pactual. Então, o trabalho de pregação, o trabalho de ensino, o trabalho de exortação, de orientação, de instrução pela palavra, compete aos presbíteros que visam esse ministério da reconciliação. A igreja, ela vai querer escolher presbíteros que cuidem dela e não presbíteros que fiquem longe dela. Presbíteros que se importem com o interesse e com a vida da igreja local e dos membros da igreja local. Isso é importante que se seja pontuado. Então, Paulo, ele pega o exemplo, o espectro maior da vida cristã, que é exatamente estabelecer a ideia de que o ministério da palavra visa a reconciliação. E a extensão desse ministério da palavra, através da exortação e também da reconciliação, está na mão dos presbíteros, que devem assim fazê-lo para a glória de Deus. E o terceiro propósito que eu diria aqui para o trabalho pastoral dos presbíteros é a restauração, o ministério de restauração. Ok? Isso é muito claro, por exemplo, lá no capítulo 21 de João, versos de 15 a 17, onde Jesus aparece para Pedro e começa a indagar se Pedro o amava, e Pedro responde repetidas vezes que ama o Senhor, e chega um momento que ele fica entristecido, e então Jesus diz para ele: vai e pastoreia minhas ovelhas, o meu rebanho. E aqui você vê Cristo restaurando um pecador, que é Pedro. Lembrem-se de Pedro antes desse momento. Pedro havia dito que jamais iria atrás de Jesus. Pedro disse que jamais iria entregar Jesus, que ele jamais iria renunciar o caminhar com Cristo. Mas nós vemos que Pedro peca contra Deus, negando a Cristo naquele contexto. Cristo vem até ele, depois da ressurreição, e indaga-lhe sobre o amor que ele havia declarado ter pelo Senhor. E ele reafirma esse amor, e Cristo reafirma o amor dele para com Pedro, dizendo: Pedro, então cuida das minhas ovelhas. Então nós vemos aqui o elemento restaurador na vida de Pedro. O papel dos presbíteros é buscar restaurar o pecador que se arrepende do seu pecado. Um outro relato importante que você vê deste exemplo é encontrado lá em Atos capítulo 9, versos 15 e 16, quando uma visão aparece a Ananias falando que Saulo, o perseguidor da igreja, havia agora encontrado com o Senhor no caminho de Damasco e precisava de ajuda, de auxílio, e pediu para que Ananias de fato fizesse a vontade dele. Deus exigiu essa tarefa de Ananias. Ananias diz: mas Senhor, esse homem era perseguidor da igreja, mas eu escolhi ele para ser um vaso que leve a palavra de Deus. Então, naquele momento você vê a restauração de Paulo, né, de Saulo para Paulo, e você vê essa restauração presente, esta vida restaurada para o reino de Deus, né? É encontrado, né, em Atos dos Apóstolos esse aspecto muito importante. Um outro exemplo é a restauração de Onésimo. Vocês conhecem a história de Onésimo, como é relatada lá em Filemão. Onésimo que acaba cometendo pecado contra o seu patrão, que é Filemão, foge, se encontra com Paulo. Paulo prega o evangelho, ele se converte e ele devolve Onésimo de volta para Filemão, e levando, portando a carta de Filemão e a carta de Colossenses, onde Onésimo vai de fato congregar de fato
e aprender mais do Evangelho de Jesus. Então nós temos aqui restauração, e essa restauração veio também de um presbítero, nesse caso de Paulo. Então nosso papel como presbíteros devemos de fato visar, acima de tudo, a restauração de vidas de pessoas através da palavra e com a palavra. Esse é o propósito. Então quais são os propósitos nossos? Os nossos propósitos é a defesa do rebanho, a reconciliação do povo de Deus com Deus e com os outros e a restauração daqueles que pecam contra nós através da palavra e do Evangelho de Jesus. Ok? Esta foi a nossa palavra de hoje. Espero que você tenha se edificado e nos vemos no nosso próximo encontro sobre curso para presbíteros.